O que eu acho em relação aos caminhões mandados, em relação a essa história? Primeiro que todo mundo quer ter uma opinião sobre isso, né? Todo mundo quer falar, todo mundo quer opinar, porque a internet é assim, todo mundo acha que tem que ter uma opinião. E eu sempre digo para as pessoas que eu acho que as pessoas deveriam exercer o direito constitucional delas de ficar calada primeiro e poder ficar quieta. Acho que vamos esperar, sabe? Eu acho que as pessoas não estão esperando em relação a esse assunto, porque não é um caso onde ele caiu de patinete como foi o do Suga, sabe? É um caso que ele é muito mais profundo. Existem muito mais detalhes e muito mais nuances dentro dessa história. E dentro dessa história, absolutamente todo mundo tá errado ali, sabe? A família tá expondo, não faz da família uma santidade imaculada. E ele está sendo atacado pela família por dinheiro, não isenta ele da culpa e das outras coisas que ele está sendo acusado. Uma coisa que eu falo para as meninas é que eu tô esperando a contraprova dele, sabe? Eu acho que o outro lado também tá muito quieto em relação a tudo isso. E enfim, eu acho que esperar a palavra. A gente está produzindo vídeos sobre isso, esses vídeos não são, sabe, tipo, decisões, porque a gente não tem decisões, a gente não tem, sabe, tipo, não tem um martelo dizendo é isso e aquilo. Tudo ainda está acontecendo, tudo ainda está percorrendo, a história ainda está acontecendo. Então a gente não tem como falar isso tá certo, isso tá errado, isso é verdade, o que não é, porque as coisas ainda estão rolando, sabe? Então realmente é um pouco complicado. E em relação aos caminhões, eu acho que é um pouco complicado você mandar aquilo com a bandeira do Brasil e falar. Você pode até demonstrar o seu apoio como base, como fandom, cada um faz o que quiser. Mas você falar em nome de uma sociedade, de uma população, uma comunidade, porque somos uma comunidade, independente de fandoms, independente de ser de dramas, independente do que seja, se você é fã do Stray Kids, se você é fã do BTS, o que seja, nós somos uma comunidade como um todo, a comunidade brasileira de pessoas que consomem cultura Hallyu. Então você tá falando pra uma comunidade inteira que talvez não concorde. Você pode mandar com o nome da sua base de fãs, com o nome de quem é que tá fazendo ali isso acontecendo, porque é uma situação delicada. Porque eu acho importante lembrar que isso não é um caso, tipo, o estilo Songhan do Rise, sabe? Que foi totalmente atacado por coisas, sabe? Não é um caso do Suga, sabe? Não é um caso, por exemplo, de ataque ao Yeonjun, do TXT, tipo, tá dançando, enfim, sabe? Não é esse tipo de coisa. A gente tá falando sobre um assunto que pode ser sério, a gente tá falando sobre, sabe, assuntos muito delicados, então falar por todo mundo, nesse caso, é um tanto quanto complicado. E uma coisa que eu sempre falo é triste, que os fãs não se movimentam para coisas boas, mas quando são coisas como essa, facilidade, sabe? Enfim, eu acho que a palavra final sobre tudo isso é tipo, gente, vamos com calma, sabe? Vamos pisar um pouco no freio, vamos esperar um pouco, vamos esperar as coisas acontecerem. Eu sei que a situação é um tanto quanto se de fato, vamos botar assim, ele foi inocente no fim de tudo. É, é complicado, eu entendo, mas o assunto é muito delicado, o assunto é muito sério, sabe? O assunto é realmente muito problemático.